Fala galera, e Medida Provisória está chegando nos cinemas finalmente. Essa crítica aqui vai ser completamente sem spoilers. Antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. E também assim, se está conhecendo agora aqui o canal da Take, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas no Dias da Cultura Pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada. E vamos lá, vamos começar direto aqui, porque não vai ter vinheta, não vai ter sessão de imagem, não vai ter trilha. E, cara, eu gostei demais, mas demais de Medida Provisória. Ele é literalmente assim, um soco no estômago, ele é um tapa na cara, ele é tudo que tu conseguir resumir assim, pra realmente ser uma obra que ela é realmente provocadora, ela é realmente perturbadora e ela é realmente extremamente necessária, assim como coloquei ali, cara, no título do vídeo, porque ele é realmente tudo isso, ele tem uma força, uma potência enorme para conseguir chegar num ponto de discussão de tudo que ele está querendo falar, tá? E porque ele consegue abranger demais toda a discussão, assim. Ele consegue realmente chegar em pontos ali onde a gente vai questionar que daqui a pouco essa distopia toda mostrada durante essa 1h30 de filme ali, realmente a gente está perto ou a gente está longe de acontecer? Que ponto que realmente nós estamos e se a gente pegar e relacionar, né, a distopia colocada ali. E é óbvio que em vários momentos do filme, e isso já no primeiro ato do filme, não tem como eu não lembrar, por exemplo, porque eu sou muito fã também da série, do Handmaid's Tale, do Conto da Aia. Porque também é uma sociedade ali vivendo numa distopia. Obviamente que lá está muito mais centrado na questão das mulheres, né? Mas tudo se relaciona, é muito parecido assim a maneira como vai funcionando, né? A questão dessa sociedade, a maneira como é colocado as pessoas como meros objetos ou meros simplesmente números ali colocados para dizer o mínimo, assim, tá? É, então é perturbador ao mesmo ponto, assim. É óbvio que aqui no Medida Provisória, por ser um filme, né, por ser uma obra fechada, tem vários aspectos ali que eles precisam também achar um jeito ou outro para conseguir fazer com que a trama ela não só ande, mas fazer com que a trama também consiga se resumir muito mais rápida do que, por exemplo, do tempo que a gente tem numa série em relação ao Conto da Aia, tá? Isso é uma coisa meio óbvia assim, em relação à linguagem. Só que esses pontos que o Medida Provisória ele vai questionando desde o começo, né? Aquela colocação ali da Ministério da Devolução, por exemplo, né? Que é criado justamente para que né, as pessoas da melanina ali, né, avantajada, como eles colocam, entendeu? Melanina adiantada, como eles colocam ali, justamente para ter uma outra nomenclatura já para falar realmente dos negros, né? A maneira como isso vai colocando dentro do filme, cara, isso é extremamente assim problemático, para dizer o mínimo, mas a maneira como o governo e uma grande parte da sociedade que apoia esse tipo de situação logo no começo do filme vai tratando, né, de pegar primeiro assim, a situação da sociedade está num momento limite, onde simplesmente os negros vão receber como se fosse uma indenização pelos tempos, né, que eles passaram ali realmente sendo escravos e tudo mais. E esse realmente é o ponto de virada para ter o contra-ataque ali de partes do governo para até chegar nesse momento da medida provisória, para ter a devolução das pessoas para o seu continente ali de origem, entendeu? Então, a maneira como isso vai sendo colocado e a maneira como naturalmente isso vai sendo aceito ali por parte da sociedade, até ter um momento onde realmente outra parte da sociedade vai realmente começar a conflitar com isso, vai realmente se opositar a tudo que está acontecendo ali. Então tem vários quesitos do filme, assim, que tu consegue entender muito bem o que é o ponto que o Lázaro Ramos quer chegar em relação a, por exemplo, querer falar sobre elementos do governo e sobre esses elementos do governo, quanto que ele realmente quer bater também, né? Com várias coisas que acontecem no filme ali. Tem outros pontos também que é bem característicos da outra parte da trama, ou seja, o Medida Provisória ele fala de vários temas, ele consegue abranger várias coisas, sem perder um ponto que é extremamente importante. Os personagens estão extremamente bem desenvolvidos, principalmente o nosso trio protagonista aqui. Tá? O André, o Antônio e a Capitu, eles estão muito bem desenvolvidos ali e defendendo pontos de vista. Tá? Isso que é um outro acerto muito grande desse roteiro. Cada um tem seu ponto de vista, cada um defende realmente com argumentação o seu ponto de vista, para que ele realmente ou aconteça, ou a gente veja uma consequência daquele ponto de vista acontecendo ali.
E além de testar, obviamente, né, os limites, assim, não só do ser humano, mas os limites onde a tua ideia realmente, ela, tu vai chegar no ponto de defender ela ou não, né? Se tu vai desistir da tua defesa de argumentação ou do que tu realmente acredita ou não. Tem um momento lá onde o personagem do André chega até o filme trata aquele momento ali como um momento mais leve, um momento um pouco assim mais cômico em relação ao que ele fala pro Antônio, que ele fala assim, tá, mas se a gente não mudar para Angola, se a gente não desistir disso aqui de uma vez e mudar para Angola, entendeu? Mas o tom que o filme naquele momento ali da conversa dos dois é uma coisa um pouquinho mais solta do que realmente uma coisa onde eles estão realmente se questionando. Mas a gente sabe, a gente consegue ver nos olhos deles ali que isso passa, porque não tem como não passar na cabeça deles, né? Esse momento assim, por mais que a resistência esteja forte, também o limite, por ser testado ao extremo como está sendo testado, ele acaba passando, esse tipo de pensamento acaba passando na cabeça deles ali. Então, todos esses elementos, cara, de desenvolvimento de personagem são muito importantes também pra gente entender esse contraponto. Porque, por exemplo, o personagem da Capitu passa por uma situação que o Lázaro Ramos ele pega e também e coloca em paralelo, assim, em relação ao o homem branco no grupo ali dos homens negros e o vice-versa do homem negro no grupo dos homens brancos ali. Quando a gente tem ao mesmo tempo o personagem do Santiago, o personagem do André, passando por situações ali que, querendo ou não, elas vão se assemelhando por maneiras construtivas diferentes, assim. Que é bem complicado de falar numa crítica sem spoilers, assim, mas ele coloca em paralelo duas questões, assim, para sempre conflitar daí num ponto da trama que é extremamente importante. O que é o certo? Entendeu? Como é que tu devolve aquilo que tu está recebendo de uma maneira extremamente negativa, dolorosa? Como tu vai conseguir reagir de uma maneira certa? O que é o certo, né? O que é o fazer o correto? O que é realmente o ajudar? O que é realmente tu conseguir achar dentro de uma loucura distópica que está acontecendo ali, um caminho que seja realmente de, não só numa argumentação, mas um caminho que seja também relacionado a ser o que é fazer o bem, né? Esse certo, o que é fazer o bem? Como que tu vai realmente colocar situações assim? E, além de tudo, além dessa situação toda ali que ele coloca e representa muito bem, tem três pontos técnicos do filme, cara, que eu adorei demais, assim. Eu acho que a edição, ela consegue, sim, ser uma edição pulsante, tá? Ela consegue provocar várias vezes ali a maneira como ele está sendo montado o filme. A direção de foto, junto com a escolha dos planos ali, também é outra coisa que consegue provocar, e aí que tá. A gente consegue entender também assim os limites que tem a produção, quanto custo de produção para não conseguir criar no Rio de Janeiro também toda uma cidade inteira vivendo essa situação distópica ali. Então ele cria situações, mas é muito inteligente a maneira como eles vão escolhendo os planos e a fotografia ao mesmo tempo trabalhando para tornar isso vivo e pulsante para consequência da edição também, da montagem do filme, assim. Então são vários elementos ali. Eu adorei, cara, adorei demais, assim. E a trilha sonora, sem, assim, ó, a trilha sonora, cara, é uma coisa que ela conta a história ao junto dos personagens. Ela consegue ser um elemento também contador de tudo que está acontecendo ali e achando bem momentos para também pontuar muitas situações ali que vão se passando com os personagens ali. Então é muito interessante a gente ver a trilha também colocando isso não só de divisor, né, para situações que estão acontecendo, não só de divisor para personagens que estão acontecendo, mas conseguindo marcar muito bem situações dentro do filme. Então, tecnicamente, também o filme, ele pulsa, né? É aí que tá. É tudo muito vivo dentro aqui do Medida Provisória aqui. Por mais que, no final do filme, tá? Eu queria ter visto mais, assim. Eu acho que o último ato do filme, ele dá um pouco de uma corrida, tá? Ele dá uma aceleração para conseguir ter aquela parte final de conclusão dele, tá? Que daí eu não posso abrir também, porque isso é muito entrar já na parte de spoilers do filme. Mas ali eu acho que podia ter mais alguma coisa de desenvolvimento também, pra gente ver a consequência final em relação a tudo que está sendo apresentado. Eu ver uma consequência do que está sendo apresentado. Mas também eu entendo muito que tem um ponto no final do filme que ele quer dizer assim, que isso nunca vai ter um fim. Então não teria como te dar um fim plausível dentro do que seria um ponto verdadeiro de felicidade ou de tristeza, do bem, do mal.
porque isso é algo que não vai acabar nunca na sociedade, humanidade e afins também. Também eu entendo um pouco do que essa mensagem está sendo passada, da maneira como está sendo contada esse final. Mas galera, assim, ó, é um baita do filme, é uma baita indicação. Ele é realmente, assim, esse filme que provoca, que perturba e é extremamente necessário. É um mundo distópico que lembra outras produções, mas principalmente, assim, lembra muito olhar para o próximo. Lembra muito procurar a gente ver a dor do próximo também. E é cinema. É cinema e é cinema, assim, ó, com um grito de não só de questionamento, não só de liberdade, mas também é um grito de cinema, cara, verdadeiro, pulsando ali. Que baita filme. Galera, coloca nos comentários se já assistiram, o que acharam do filme, ou se não assistiram ainda, a expectativa de vocês para medida provisória. Não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.